Olá! Nesse vídeo você vai entender o que Nietzsche realmente quis dizer com o seu conceito de super-homem, ou além do homem, Übermensch. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, onde falo sobre filosofia e cultura toda semana, com vídeos segundas e sábados e lives às quintas-feiras. Já deixa a sua curtida e a sua inscrição. Hoje a gente vai falar sobre um conceito que se tornou o mais popular da obra de Friedrich Nietzsche, um dos mais populares pelo menos, e que no entanto foi um conceito muito tardio, que só apareceu no Assim Falou Zaratustra. O super-homem ele surgiu no inverno de 1882 a 1883, que foi um período muito difícil na vida do Nietzsche. Ele é o ano que lança a Gaia Ciência, né? E ele vai começar a lançar o Assim Falou Zaratustra, obra que inclusive é a sua mais importante e que eu estou oferecendo um curso agora, você pode conhecê-lo clicando no link da descrição. E ele estava num período de muito ressentimento, de separação com a família, ressentimento com amigos, e ele estava no limiar do suicídio. Nietzsche estava num momento de muitos abalos psíquicos, muito sofrimento e muito isolamento. E é quando ele vai criar o conceito que é o oposto da fraqueza, que é na verdade, a afirmação mais integral possível da vida. O super-homem é aquele que consegue afirmar a vida em toda a sua dimensão trágica e dolorosa. Ele pode viver a sua vida várias vezes repetidas, que ele não vai se cansar. Ele vai sempre afirmar a sua experiência, tanto as alegrias quanto as dores. E ele é aquele que vive uma vida de sentido, uma vida de propósito, de criação, de valores. Ele não segue as expectativas que os outros têm para com ele, mas ele é um espírito livre, ele pensa com a própria cabeça e ele faz as suas próprias escolhas, tornando-se quem ele realmente é. Então a criação do super-homem aparece na trajetória do Nietzsche nesse momento tão melancólico como uma tentativa desesperada de afirmar a vida, que é ao mesmo tempo uma encoberta do seu desespero mais profundo. O homem que queria se suicidar cria o ideal do super-homem. É claro que o Nietzsche, como era um enorme leitor e filólogo também, ele conhecia muito da cena cultural, ele era um grande admirador, é claro que de Richard Wagner, até certo ponto da sua vida, não mais nesse período, mas também de Goethe, que ele considerava um quase super-homem. O Fausto do Goethe foi uma inspiração, assim como o Manfred de Byron, assim como o Infinito de Leopardi. Então, existem várias referências de quase, referências prototípicas do super-homem nietzschiano, mas ele disse também que nenhum jamais existiu. E ele próprio, sobretudo, não se considerava um super-homem, longe disso. Ele reconhecia muito bem o ressentimento presente nele. E ele dizia até que nenhum homem está livre do ressentimento. Por isso que é um superar-se, é um elevar-se para além de si, é uma superação do próprio homem. Mas é curioso que na obra Assim Falou Zaratustra, o protagonista, que é e não é o profeta persa Zaratustra, inventor da moral, que segundo Nietzsche deveria ser o primeiro, portanto, a reconhecer o seu erro, nessa obra alegórica e não histórica, factual, portanto, Zaratustra prega o super-homem para as massas, como ele vem das montanhas de sua sabedoria solar, consciente de que Deus está morto e que o homem, assim, poderia se deteriorar ou se elevar para além de si, e ele prega o super-homem como essa elevação para além de si. Mas Zaratustra olhou para o povo e se admirou, então falou assim: o homem é uma corda, atada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo, um perigoso para lá, um perigoso a caminho, um perigoso olhar para trás, um perigoso estremecer e se deter. Grande no homem
é ser ele uma ponte e não um objetivo. O que pode ser amado no homem é ser ele uma passagem e um declínio. E continua esse item do prólogo, você pode assistir a minha live sobre o Zaratustra, onde a gente vai ver isso em um pouco mais de detalhe, e no curso em ainda mais detalhe. Mas aqui nessa primeira parte, como aponta bem o pesquisador brasileiro Roberto Machado, em Zaratustra, Tragédia Nietzschiana, Zaratustra ainda está em processo de aprendizado, isso é, o super-homem do futuro que ele prega não vai ser o super-homem em sua forma definitiva, porque aqui ele ainda está concebendo a vida como uma teleologia, como uma reta, né, em que há uma utopia. Quando o super-homem chegar, né, a vida vai ser plena. Ou seja, não é muito diferente do que o paraíso cristão, ou do que a sociedade sem classes, ou qualquer utopia, que se projeta no futuro, tornando o instante presente, o agora, um mero nada, uma mera peregrinação para o que realmente importa. Tá? Mas o super-homem de verdade, ou além do homem, se você preferir, a expressão em original é Übermensch, que no alemão, Über é sobre, né? É algo que está sobre, então, e o Mensch de humano, então seria o sobre-humano, algo que é além do humano, o overman, como se encontra no inglês. Então, o super-homem, ele vai se desenvolver na narrativa para um conceito que diz respeito ao próprio homem, que é capaz de superar a si mesmo, que é capaz de elevar-se para além de si. E isso implica, sobretudo, superar a dualidade metafísica, a dicotomia entre essência e aparência que marcou a civilização ocidental, de Sócrates e Platão até a era moderna, de instaurar um sentido imanente para a existência e afirmador da sua própria trajetória com todas as suas partes, tanto as boas quanto as ruins. Esse é o super-homem nietzschiano em sua forma mais desenvolvida, pois é muito importante lembrar que o Zaratustra da primeira parte do prólogo é diferente da segunda parte, da terceira e da quarta. É um personagem que evolui, que se transforma experimentando diferentes caminhos, tal como a própria humanidade, que para Nietzsche precisava reconhecer o seu erro do ideal ascético, da dualidade, da dicotomia entre essência e aparência, que está presente em Sócrates, em Platão, em Descartes, em Kant, no cristianismo, em Schopenhauer, e que agora era hora de superar. Para o grande meio-dia, como diz Zaratustra. É claro que o Nietzsche ele também tem uma relação muito ambígua com o santo, com o asceta cristão. Se você ler um aforismo do Aurora, se não me engano, o 548, do livro de Nietzsche, Aurora, ele dá muitas pistas sobre isso. Porque o santo é aquele que consegue elevar-se para além de si também, à medida que ele se eleva por cima dos seus impulsos, e que é disciplinado, e que leva uma vida nobre, mas que, no entanto, ainda está incorrendo no erro do espiritualismo. O asceta, o santo, ele combate os instintos e busca a potência. Ele é uma espécie de guerreiro. Então o super-homem de Nietzsche é como o santo sem o espiritualismo, sem Deus, sem metafísica, sem céu e sem inferno. É aquele que é um criador abundante, um disciplinado, um nobre. Um homem que se volta para nobres feitos em uma vida autêntica. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Se você quer realmente se aprofundar na obra do Nietzsche, eu te convido para conhecer e se inscrever no meu curso sobre Assim Falou Zaratustra, um curso totalmente online, com mais de 4 horas de aula, e que tem certificado de conclusão e que está com um preço muito barato. É o melhor que você vai encontrar, com rigor acadêmico, para aqueles que querem realmente entender o Nietzsche, através da sua principal obra, uma obra muito delicada, simbólica, cheia de referências, então que é muito importante ler com a ajuda de um professor. Clique no link que está aqui na descrição agora mesmo, conheça o curso e já faça a sua inscrição
na Udemy. Te vejo lá. Oferecer um curso sobre Assim Falou Zaratustra é para mim uma enorme felicidade de contagiar as pessoas com a filosofia que me tocou mais profundamente e o filósofo que eu venho estudando há mais tempo, desde quando eu era um calouro de comunicação social e tive um contato mais profundo com a filosofia ao ler o Zaratustra e fiquei perplexo com tudo aquilo e fui aos poucos até ingressar no mestrado, no doutorado, me aprofundando nesse filósofo, um filósofo muito fundamental para a mudança de pensamento da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. E o Zaratustra é uma obra singular, é uma obra de filosofia, de literatura, é uma obra poética, é uma obra que é uma espécie de paródia dos evangelhos. O Nietzsche se referia a ele como um quinto evangelho também. Para mim, a filosofia do Nietzsche nos ensina a tornarmos quem nós realmente somos. E é claro que toda a sua crítica à tradição metafísica, à moral cristã, fazem parte desse processo, mas ele não é um filósofo que não quer que você pense que nem ele quer que você supere a si mesmo e viva uma vida de propósito, com os seus valores. Nesse curso, você vai, junto comigo, poder destrinchar item a item os capítulos mais importantes do Zaratustra com a ajuda dos principais comentadores e outros filósofos e entender um pouco do impacto e da relevância que o Nietzsche tem no pensamento filosófico contemporâneo. Eu te vejo lá.